Então, a Ana vai falar para a gente sobre mentira e curadoria, né? Ela é professora da Universidade de Brasília, né, do curso de Teoria, Crítica e História da Arte. Participa de júris dos prêmios nacionais, né, Marco Antônio Vilaça, Pipa, Rumos Itaú, né? E aqui o do Jabuti também, né, em 2019. Que legal. Ganhadora do programa de intercâmbio de curadores, promovido pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea, em parceria com o Get Research Institute. E a exposição maravilhosa, triangular, né, que quem é de Brasília teve a oportunidade de ver, né, Arte desse Século, que foi realizada na Casa Niemeyer em 2019. A Ana era a curadora, né, nesse período da Casa Niemeyer, era do Alex Calheiros, né? Eles fizeram muita coisa linda juntos, e entre elas essa exposição que foi eleita a melhor coletiva institucional do ano, né? E pela Select, em 2000 foi eleito o melhor projeto adaptado ao digital. Eu acompanhei, ficou muito bom. Realmente, assim, o projeto que você fez e você trabalha com os alunos, incrível, assim, tua pegada, assim, de... Enfim, eu vou agora passar para a Ana. Ana, se quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, mais um pouco, e aí manda ver, gente, é uma conversa informal. É formal no sentido que a gente pediu para as pessoas prepararem uma fala, mas não é uma coisa acadêmica. Então, em algum momento, isso pode se transformar numa conversa com os participantes, tá? Então, Ana, obrigado novamente. Agora deixo com você. Tá? Gisele, muito obrigada pela apresentação. Então, eu queria começar falando um pouco, na verdade, sobre um espaço como a The Curators. Então, primeiro, agradecer Gisele e Suyan pelo convite para estar aqui hoje, para conversar, a partir desse lugar, que é um espaço independente, há anos já apoiando o sistema artístico brasiliense. Quem trabalha no Brasil com arte sabe o esforço que é poder manter os nossos vários espaços, inclusive institucionais, e ter a The Curators como uma casa que nunca abandona, né, o sistema artístico, é algo realmente muito especial, com o qual poucas capitais contam, né? Esse também é uma tendência do sistema artístico internacional, global, né? Esses espaços mantidos por artistas e que, por isso mesmo, são, em geral, muito mais abertos ao experimental, abertos àquilo que não necessariamente consegue se institucionalizar, né? Porque as instituições costumam ser mais rígidas, menos flexíveis, né? Então, eu acho que é importante a gente, como disse a Gisele, né, essa é uma conversa informal. Eu também preparei uma fala informal, mas com ideias, né? É importante a gente entender a partir de que lugar a gente está falando e o quanto nós devemos ajudar a manter esses espaços independentes, porque eles são frequentemente onde, né, a arte de ponta consegue se instalar para depois ir para os vários espaços institucionalizados do sistema artístico. Então, isso é algo que precisa ser destacado, né, e parabenizado por figuras como a Gisele e a Suyan, que fazem muito trabalho independente e são propriamente agitadoras culturais mesmo do sistema artístico brasiliense. Inclusive me receberam quando cheguei para que eu não ficasse sozinha, né, para que eu pudesse conhecer melhor esse sistema. Então elas me convidaram para falar sobre mentira e curadoria, e eu tinha uma ideia mesmo de que a ideia tivesse partido da noção de fake news, né? Mas daí fui mobilizada, justamente porque me interessa muito, não sei se todo mundo sabe, eu venho das letras, eu fiz graduação em letras. Então, a noção de ficção, né, me interessa muitíssimo no que concerne as artes visuais.
Porque me parece, e aí tem vários estudos sobre isso, né? Muitos filósofos já pensaram esse assunto, mas me parece que esse partido, ou essa disposição, alguém pode chamar de utopia, né? Eu tenho colegas que chamam de utopia. Eu gosto de pensar que é mesmo essa disposição para ficção que as artes visuais têm. Elas nos motivam a pensarmos que a realidade pode ser sempre diferente, né? E confesso, assim, de maneira bem pessoal, que é por isso que eu trabalho com artes visuais, né? Eu fui para as artes visuais porque era o lugar onde eu me sentia livre para poder sonhar, de verdade. E é ainda onde eu me sinto livre para poder sonhar, né? Com todas as restrições e os confinamentos que a gente sofre, né? Principalmente nesse país, nos últimos anos, mas mesmo assim ainda é um lugar onde pessoas se encontram numa live para poder conversar sobre um assunto comum. Então, para mim, ainda o lugar das artes visuais é um lugar libertador e extremamente experimental, né? E gosto de pensar que o que eu tento fazer na universidade é também experimental, né? No sentido de que quero oferecer uma experiência de laboratório curatorial para os estudantes, para as estudantes, que seja tudo o que pode ser, né? Ao contrário do sistema artístico, que sempre vai ser muito mais restritivo, né, em relação aos nossos devaneios. Então eu venho desse lugar, né, da ilusão como ficção, e por isso eu pensei em conversar com vocês hoje. Vocês vão ver que eu olho para um lado e olho para o outro, porque eu tenho uma cola aqui na minha frente e uma cola aqui do meu lado. Eu pensei em conversar a partir do trabalho de um artista que eu acompanho desde muito tempo, porque ele mudou a maneira como eu entendia a história da arte. E por isso que hoje eu também sou muito mais ligada à arte contemporânea do que à arte moderna, né? Foi uma virada na minha perspectiva como curadora, na minha perspectiva como crítica, como historiadora da arte. O Gustavo Von Rá, então, é esse artista que eu acompanho há muito tempo e que trabalha justamente, né, com algumas noções que vão ser caras para mim na minha breve fala de hoje, que são essas noções tais como, né, a ficção, a ilusão, né, a simulação, a verossimilhança, né, aquilo que é próximo da realidade, mas não é exatamente a realidade, ou que tem uma realidade em si, como é a própria ficção, né? A noção de cópia, a noção de apropriação e a noção de falsificação. Para quem não conhece o Gustavo Von Rá, né, ele é um artista que ficou nos últimos meses conhecido por ter ocupado o site do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, com uma ocupação que chamou muito a atenção, principalmente por conta de umas imagens da Britney Spears, né? E essas imagens, entre muitas outras, né, elas são parte de um trabalho digital que ele faz, a Suia também acompanha junto comigo, que é um trabalho justamente de apropriação de imagens, de memes, né, de outros meios de comunicação digitais, né, dessa nossa realidade das redes sociais, e ele transforma esse global, né, digamos assim, esse global de imagens numa rapidez enorme, né, que reproduz a maneira como a gente está consumindo imagens, né? Frequentemente, eu diria 99% do tempo, de maneira acrítica, né? Então, inserir, por exemplo, uma imagem da Britney Spears no Instagram do Mac USP faz com que as pessoas pausem, né, o scroll para tentar entender o que está acontecendo. Ele fez esse takeover, né, de maneira planejada com a curadoria, mas à época não se sabia disso, não foi avisado, e era justamente uma inserção na nossa realidade digital, né, uma quebra, uma ruptura,
para que a gente possa tentar, pelo menos, rever as imagens, olhar para elas e, de fato, pensar sobre elas, né? Coisa que a gente faz muito pouco, porque, não sei quanto a vocês, mas a minha vida é de uma demanda digital enorme, né? Eu sou demandada pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e por tantas outras, pelos e-mails, né? E por tantas outras redes sociais digitais, quantas existem o tempo todo, né? Seja em relação ao trabalho que eu faço, seja em relação à minha vida pessoal, né? Então, poder pausar um pouco para olhar para essas imagens e olhar para essa maneira como eu estou atendendo a demandas de maneira crítica, me parece central, principalmente dentro de uma perspectiva que eu não vou dizer que é pós-pandêmica, né? Eu vou dizer que é pandêmica ainda, porque eu não estou enxergando ainda essa pós-pandemia, e que me faz, que me motiva, né, a ficar mais, pelo menos às vezes, quando eu posso, mais atenta. Então, eu quero que a gente fique com essa nuvem aí de termos, né? A ilusão, a simulação, a verossimilhança, a cópia, a apropriação e a falsificação. Mas, efetivamente, né, o que o trabalho de um artista ilusionista, como o Gustavo von Rá, tem a ver diretamente com a ideia de curadoria, né? Então, eu já falei para vocês um pouco que o trabalho com ele, né, me abriu muito para outras concepções da arte contemporânea e o quanto afetou o meu próprio trabalho como curadora, como crítica de arte, porque me fez compreender que a única maneira que eu poderia ser curadora era de uma forma simbiótica. Isso eu venho repetindo em outros espaços aqui, mas é porque é realmente o que eu acredito nesse momento, né? Eu acho que a curadoria, ela precisa ser simbiótica. Então, eu entendo que a curadora adere aos artistas, às artistas, aos coletivos, aos trabalhos, e tenta fazer uma espécie de mediação entre artistas e públicos. Mas essa mediação só é possível se eu estiver muito colada com esses artistas e com essas produções, com essas artistas. Eu preciso compreender esse universo. E ele é um universo que não é só um universo de produção, né? Ele é um universo da vida dessas pessoas que se dedicam a fazer arte, porque fazer arte não é das 8 às 5, né? Então eu preciso mergulhar e nadar um pouco com essas pessoas para conseguir compreender o que é que está em jogo ali, né? O que está me sendo apresentado, e para que assim eu consiga mediar essas relações, digamos assim, essas relações de comunicação, essas relações propriamente artísticas entre artistas e o público. Então, quando eu digo que o Gustavo trabalha com ilusão, né, o que eu estou dizendo, talvez eu esteja encostando no meu microfone e esteja fazendo esse barulho, então eu vou tentar manter as minhas mãos paradas. É isso. O que eu estou dizendo é que eu também preciso entender de ilusão, né? Se eu vou querer entender como é a produção de um artista ilusionista, um mágico, né? Que nos envolve, né, no seu devaneio, eu preciso também devanear, né? Então, eu acompanhei o Gustavo em vários trabalhos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, depois, quem quiser pode entrar no site dele, acho que tem tudo por lá. Mas o primeiro deles, né, a primeira vez, na verdade, antes disso, em 2014, eu escrevi um texto crítico sobre filmes do Gustavo von Rá, que ele instalava como trailers em cinemas de São Paulo. Nessa época, eu ainda dava aulas em São Paulo, né? E levei os meus alunos e as minhas alunas para assistirem e também para conversarem com o von Rá em tempos pré-pandêmicos, bem pré-pandêmicos. E assim eu conheci o trabalho dele, fiquei muito mobilizada, justamente porque me tirava de um lugar cômodo, né, da teoria, e a gente sabe que muitas vezes a teoria é um lugar cômodo, né, que parece resolver os nossos anseios. E daí em 2016, eu curei uma exposição dele que nós pensamos
completamente juntos, né? Que foi a Inventário Arte Outra para o MAC USP, mais uma vez, né? Onde ele realizou recentemente esse takeover. E essa exposição era uma exposição que criava um artista ficcional, né? Esse artista ficcional era situado geograficamente no Brasil, mais ou menos em meados do século XX, né? E estava associado à pintura gestual. Então, o Gustavo fez uma produção enorme de uma exposição que visava reproduzir o ambiente do cubo branco, né? No qual a gente costuma ver esse tipo de exposição de grandes artistas icônicos, né? Artistas registrados no cânone, né? Principalmente homens brancos e por aí vai, né? E eu embarquei nessa, ajudando a contar essa história. Então, nós pensamos os espaços expositivos, né, ou a própria expografia da mostra, para criar essa ilusão de que esse artista teria existido em meados do século XX e estaria sendo redescoberto pela equipe de pesquisa do museu. E essa exposição, na época, ela realmente perturbou muito o sistema artístico, porque, num primeiro momento, de fato, principalmente a imprensa especializada, não sabia se essa ficção era ou não uma ficção, né? Então, pela aparência da exposição, tudo levava a crer que se tratava de um artista histórico. E aquilo foi especialmente forte para mim, porque, não sei, para quem não sabe, né, eu venho de um estudo da crítica, né, eu sou fruto de estudos da crítica de arte brasileira, né, eu sou especialista em arte brasileira e especialmente em crítica de arte brasileira. E nos meus estudos de doutorado, eu estudei muito pintura gestual, justamente porque estava associado ao meu objeto de estudo, mas também porque o discurso em torno da pintura gestual é um discurso que me interessa enormemente, porque ele é um discurso ficcional. Ele é o discurso da criação de heróis, né? Da criação de artistas que são heroicizados por conta dos seus gestos, né? E que se instauram no mundo e que criam rupturas na realidade, né? E aí a gente pode ver tanto por uma figura quanto do Pollock, que todo mundo já conhece essa história, né? Essa história, claro, faz parte de um projeto muito maior do que ele mesmo, mas pela crítica estadunidense também, e tem o seu correlato europeu, né? E para não dizer que estamos apenas falando do cânone, eu tenho uma hipótese que eu defendo que esse tipo de criação heroicizante dos artistas, das artistas, em geral dos artistas, né? Ela se dá até hoje. Antes na crítica de arte, hoje principalmente por meio da curadoria, né? Então a gente vê muito isso em exposições individuais, né? Textos que vêm construir essas figuras heróicas, né? Quase como se essas figuras estivessem para além do seu tempo, do seu espaço político-geográfico, do seu espaço histórico, né? Como se elas não fossem fruto de um campo artístico cheio de relações de poder, né? Que constitui um sistema muito complexo. Então isso me interessa muito como discurso, até porque me interessa justamente as figuras que não foram eleitas por esses discursos, né? Então eu estudo esses discursos, digamos assim, heroicizantes, né? Do qual o Aleijadinho, o dito Aleijadinho, seria o nosso principal exemplo, justamente porque eu quero estudar aqueles e aquelas que não integram esse tipo de discurso, né? Ou seja, quem não chegou a compor essas narrativas, né? Quem ficou de fora. Então, essa foi a primeira exposição que eu encontrei o Gustavo, né? Foi o Inventário Arte Outra, que a gente fez juntos no MAC. E logo depois, no ano seguinte, em 2017, eu topei também uma aventura com ele num espaço no Rio de Janeiro que se chamava Saracura, um espaço independente também,
de arte educadores, curadores, né? Muito apoiado por artistas. E esse projeto se chamou Projeto Valongo, justamente porque o Saracura ficava no Cais do Valongo, como a gente sabe, um espaço bastante controverso em termos teóricos, em termos históricos, né? Que estava sendo recuperado pelo projeto do Porto Maravilha, algo ainda mais controverso, né? E que por isso, por conta desse novo projeto, estava deslocando muita gente, né? Muitos indivíduos pertencentes às populações locais que ali habitavam, então quase que como reproduzindo aquilo que ocorreu em séculos passados, né? No sentido de apagar esses vestígios da história, de uma história violenta que se instalava por ali. E nesse projeto Valongo, o Gustavo faz algo semelhante ao que ele fez em termos de estratégia um ano antes, mas, na verdade, se ocupando, né, de um resgate arqueológico. Né? Então, ele distribui materiais, né, que vão falar sobre esse lugar de conflitos. Né? E, aparentemente, isso de fato parece uma recuperação, né, de um sítio arqueológico. E o meu texto curatorial, até na época foi muito criticado por conta disso, é um texto ficcional, né, em que eu encampo essa ficção, essa ilusão, né, esse projeto de verossimilhança, para dar a ele ainda mais força, né? E aí eu fazia análises mais curatoriais propriamente em lives, em conversas, né, em outros textos, mas não no texto curatorial. E junto com esse projeto do Saracura, e aí é uma exposição que é muito cara para mim, eu nunca vou me esquecer, né, porque foi a primeira exposição que eu fiz na Casa de Cultura da América Latina, que pertence à Universidade de Brasília, né. Eu fiz uma exposição chamada Quando as Formas se Tornam Relatos, uma exposição coletiva, com muitos artistas com os quais eu pude contar, muitas artistas com as quais eu pude contar, absolutamente sem verba, né? Desse jeito que a gente se acostuma a trabalhar no Brasil. E pedi a vários artistas que fizessem pequenas curadorias dentro do acervo, né? A Raquel Nava fez também. E ao Gustavo eu pedi que fizesse uma curadoria e ele escolheu trabalhar com o acervo da Tarsila, que tem na Cal. É um acervo bastante controverso, porque ele faz parte de uma doação por parte de uma galeria que produziu gravuras da Tarsila, se não me engano, já mais próximo da morte dela, ou póstumamente, né? E que teve processos aí de discussão de autenticidade. Né? Essa coleção de gravuras não foi doada apenas à CAL, da UNB, ela foi doada a vários museus e instituições públicas do país. Né? Então, era um assunto que precisava ser tocado e que incomodava. Né? Porque, afinal de contas, que instituição não quer dizer que tem Tarsilas na sua coleção, né? E então o Gustavo apresentou, né, essas gravuras, né, junto com outros objetos que na verdade faziam com que a gente tivesse mais uma vez essa sensação de verossimilhança, de encontro com a artista, né? E ao mesmo tempo que pareciam muito estranhos para nós, né? Então havia aí ruídos, né? Como, por exemplo, uma mecha do cabelo da Tarsila, né? Do que seria o cabelo da Tarsila, um vestido do que seria, né? Que teria sido da Tarsila. E essa criação de um ambiente cenográfico, né? E expográfico, ela é muito poderosa, porque como nós fomos, pelas sociedades ocidentais, né? Educados museograficamente para ler isso como autenticidade, nós mergulhamos. Né? É raro nós termos um momento de crítica, né? Quando nós vamos visitar uma exposição monográfica em um grande museu. Né? Isso é algo que nos impacta, até porque a etiqueta dentro dos espaços museais
é uma etiqueta muito dura, né? Muito rígida, muito restritiva. Então, nós tendemos a pensar que aquilo que está nos sendo dito é a verdade, né? E há, é claro, toda uma estrutura das instituições no sentido de também querer garantir que esse seja um espaço confiável, o que é absolutamente válido, né? Mas que, em alguns momentos, pode ser pernicioso, né? Se a gente não se propuser a pensar junto, que é, na verdade, o caminho que os museus estão tomando de agora em diante. Eu não vou falar sobre isso na sua live, senão ela vai ficar mais longa do que ela já está. Mas assim, os museus hoje, né, os museus que se entendem como museus que estão atentos aos seus públicos, eles querem pensar junto com os seus públicos, né, e não apesar dos seus públicos, né. Então é disso que eu estou falando. E aí, um outro trabalho que eu fiz com o Gustavo mais recentemente, né, o último que eu vou mencionar aqui, eu nem sei quanto tempo eu já falei, mas... Também não sei. Você já falou 30 minutos. Ah, então obrigada. Então já estou terminando. Foi a Pool Party, que foi uma ocupação, né, uma intervenção na piscina da Casa Niemeyer, por conta dessa coleção que a Gisele mencionou, a Triangular Arte desse Século. Esse foi o trabalho doado, né, o projeto dessa intervenção foi doado pelo Gustavo para a coleção da Casa Niemeyer, e era, na verdade, a ocupação da água da piscina, né, com um elemento vermelho, que fazia ela parecer uma piscina de sangue, né, ou evocar isso para nós, né. E me parecia muito cabível, porque naquele momento eu queria, né, que a Casa Niemeyer fosse exposta também a partir da sua própria história controversa, da sua história violenta, né, de instalação do projeto na capital, né, de instalação do projeto da capital, e de como a própria localização, né, do Niemeyer nesse projeto foi uma localização violenta, né, da qual meus colegas e minhas colegas brasilienses falam muito, né, mas não são tão ouvidos, e sobre o qual a gente precisa sempre rever, né, a nossa visão, porque tendemos a esquecer, né, diante dessa maravilha que é o projeto modernista, esses outros impactos, né, em termos de marginalização de populações, de culturas, de sabedorias, que ele provocou, né? Porque o modernismo, ele é justamente essa mão pesada, né, de se instalar apesar de tudo e de todos, né? Então, me parece que hoje, e aí voltando para a situação brasiliense, né, me parece que hoje o cenário artístico brasiliense é muito atento a isso, né? E é um assunto que volta sempre nas exposições, entre artistas, né? Em palestras, porque é justamente essa história que a gente não quer que se repita, e essa história que a gente precisa se lembrar, né? Da mesma maneira que os alemães se lembram do nazismo, a gente precisa se lembrar um pouco menos, talvez um pouco menos terrível, mas igualmente terrível, dessas várias outras populações que foram silenciadas, né, por esses grandes projetos. Eu pensei que a gente poderia, inclusive, lembrar que hoje a gente perdeu um grande artista, né, das artes ditas indígenas contemporâneas na nossa realidade, né, e que apenas recentemente vêm sendo visibilizadas justamente por conta de um projeto muito maior, né, que nos sistematiza, né, que é esse projeto ocidental, dito ocidental, que a gente vem seguindo por tanto tempo. Então, enfim, nessa minha compreensão aí, né, nessa minha viagem, um pouco pela ideia de mentira, pela ideia de ficção, pela ideia de ilusão, né, perseguindo aí os trabalhos que eu fiz com o Gustavo von Rah, mas não apenas, eu acho que vale para nós, ou pelo menos é onde eu me encontro, né,
permanecer, né, dentro das artes visuais, entendendo que esse é um espaço onde o devaneio ainda é possível, né, onde realizar aquilo que me mobiliza mais profundamente como ser humano, né, ainda é possível, para além de todas as estruturas sistemáticas que a gente precisa atender, para além do dia a dia que a gente precisa fazer acontecer, né? Mas o quanto ainda é possível, pelas artes visuais, ter essa absoluta liberdade de experimentação, né? Que é eu estar aqui com vocês hoje, falando sobre algo que nos interessa, né? E podendo pensar criticamente todos os dias que a gente passa scrolling down, né? Assim, passando o dedo na tela dos nossos celulares, né? Tentando se atualizar das várias notícias, tentando se atualizar de tantas imagens. Então, acho que era um pouco esse o devaneio que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Não sei se fez muito sentido, mas a ideia era que fosse mesmo uma fala absolutamente errante, que acho que é um caminho que eu ando traçando ultimamente, né? Assumindo que esse trabalho nas artes visuais no Brasil a gente faz um pouco a cada dia, de maneira errante, né? Com a consciência de que a gente precisa apenas permanecer, né? Apenas permanecer trabalhando, porque eu acho que é o que nos sustenta, né? É o fato de que nós nos entendemos dentro desse compromisso com as artes visuais, porque senão a gente já teria desistido. Eu anotei, né, o início da sua pergunta, que é a questão dos heróis, né? Eu não sei se eles são mais necessários, né? Eu acho que essa virada, eu vou fazer uma analogia com como as coisas mudaram para mim, né, pessoalmente, como curadora. A virada do moderno para o contemporâneo, né, ela faz a gente compreender também, ou está trazendo cada vez mais essa compreensão, de que há um sistema artístico, isso no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, tem muitas teóricas incríveis que pensam esse lugar do sistema artístico, né? Então, esse sistema artístico, ele precisa ser contemplado e, na minha opinião, ele precisa substituir a visão canônica dos heróis, né? Porque quando a gente passar a entender que as artes visuais são constituídas como sistema, a gente vai começar a entender melhor também as relações de poder que se instalam dentro do sistema, né? E aí a gente vai passar a entender como a gente pode fazer história da arte de outra maneira. Porque o momento em que a gente se encontra agora, né, na história da arte, a gente está produzindo por fragmentos, que é como é possível produzir num momento em que as narrativas totalizantes, universalistas, né, não são mais possíveis, né? Não tem mais lugar, porque não fazem mais sentido naturalmente, né? Então nós produzimos por fragmentos, mas mesmo assim me parece que ainda é um ensaio, né? Então entender que existe um sistema artístico que é repleto de agentes, de instituições, de forças, né? Faz com que a gente compreenda melhor que há uma articulação enorme, né, muito complexa, inclusive hoje em dia global, para fazer com que certos artistas apareçam, certas produções artísticas apareçam, né, enquanto que outros e outras não. E isso me interessa profundamente, justamente por conta daquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Eu quero entender por que esses discursos legitimam apenas alguns e não outros, e por que esses outros, outros, né, precisam constituir a sua própria fala e, ao mesmo tempo, se vai haver novos cânones. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer apenas que exista um outro cânone para a arte de mulheres, por exemplo? Ou para a arte feminista? Eu não sei. Eu estou vivendo isso junto, né, com o sistema do qual eu participo nesse momento. Mas eu acho que a gente precisa investigar formas de fazer,
Então, os heróis, para mim, eles são uma maneira de... eles nos atrapalham na compreensão desse todo maior, entende? Porque eles chamam atenção para iniciativas que parecem ser únicas. E eu vou, inclusive, usar um exemplo que todo mundo vai entender facilmente, que é o Iberê Camargo. Não é? O Iberê Camargo é essa figura, né? É como se ele fosse... Vocês podem levantar qualquer texto, existem inúmeros textos interpretativos sobre o trabalho do Iberê. Qualquer texto vai dizer o quanto ele é um artista único. Né, um artista constituído na sua solidão, na sua solitude, né, um artista crítico único, singular, né? Enquanto que a gente sabe que isso não é verdade. Que a interlocução existe como princípio no sistema artístico, né? Que a gente está o tempo todo trocando, seja com outros professores, seja com artistas, seja com agentes, outros agentes do meio artístico, com instituições, com a própria história da arte, com a crítica de arte, com a curadoria, visitando exposições. Então, assim, a complexidade de referências que a gente articula, tanto como teóricos ou como artistas, né? Ela é enorme e ela nos insere numa realidade aí que é composta por esse sistema maior. Então, eu não posso acreditar, né, que ele é fruto de um talento inusitado, assim, né? O que eu acredito, sem dúvida, é que artistas possuem uma sensibilidade realmente, artistas em geral, né, uma sensibilidade realmente singular para falar sobre a realidade, para interpretar a realidade, para pensar a realidade. Agora, isso é compartilhado por uma sensibilidade artística enorme, né? São muitos atores que compõem esse sistema. E alguns deles são escolhidos, enquanto que outros não. Então, às vezes, eu fico me perguntando, né? Quantos outros e outras Iberês devem ter havido, né, aí em meados do século XX, né, no Brasil, que a gente simplesmente perdeu de vista, né, que a gente simplesmente não notou. Isso, se você folhear, eu fiz isso no doutorado, né, ficava folheando os catálogos da Bienal, aparecem inúmeros nomes que a gente perdeu conta e não tem imagem reproduzida. Então você não sabe também o que foi feito. Muitas mulheres pintoras, inúmeras mulheres gravadoras, assim, que é um pouco sobre o que o Gustavo von Rá fala nesse filme, né? Todos os esquecidos, né? Todas as esquecidas. Então, para mim é isso, né? Assim, se já tivemos uma história que era contada e feita por heróis, como que agora a gente pode contar essa história pelos coletivos, pela coletividade, tirando um pouco esse spotlight dessas figuras, né? E fazendo com que elas nos sirvam, às vezes, eu digo isso para os alunos, para as alunas, a gente pode usar a fortuna crítica dessas figuras para interpretar outros artistas, outras artistas, né? O que já foi dito, o que já foi analisado, mas não para manter essas figuras nos seus respectivos pódios, né? Bom, tem aqui uma pergunta e uma colocação. De novo, Marco de Andrade fala que Paulo Ricoeur fala do duplo estatuto de realidade e ficção. Ele gosta de pensar isso quando as narrativas da arte e da crítica de arte, incluindo as curadorias. E, eu acho que é Regina Walter, quando von Rá cria uma exposição, usando os artefatos da expografia, como é revelado o segredo ao público? Isso é uma pergunta a você. Quer que eu repita? Quero, por favor. Deixa eu anotar. Quando von Rá cria uma exposição usando os artefatos da expografia, como é que é revelado o segredo, entre aspas, ao público? Ah, tá. Então, obrigada pela pergunta. A gente, quando eu trabalho com o von Rá, ele trabalha com vários outros curadores, curadoras, né? Mas quando a gente trabalha juntos, a gente revela isso depois de aberta a exposição. Então, num primeiro momento, é mantido esse sigilo, né? Da mesma maneira que a ação dele, o takeover dele no Instagram do MAC USP foi mantido em sigilo. A gente mantém em sigilo
para que a ilusão aconteça, né? Porque se você sabe onde o mágico guarda as cartas, né? Você desvenda os truques, né? Então, a gente mantém isso em sigilo e vai revelando com a exposição. Então, aí são entrevistas, na própria exposição há ruídos, as pessoas começam a ficar incomodadas, né? Então, elas percebem que há objetos que não são objetos de época, elas percebem que há imagens que estão estranhas, né? Elas percebem que alguns textos podem ser textos que elas já leram em algum momento na vida delas, e aí elas começam a captar esses ruídos e ter uma posição crítica diante disso, a duvidar, né? Então a gente retarda bastante o processo de revelação, justamente, que é para dar esse espaço para que as pessoas vivenciem essa experiência, né? Você, Gisele? Não, na verdade, eu queria que a Ana comentasse mais exatamente sobre os trabalhos, tanto de 2014 e o vídeo, e você um pouco adiantou o que era o vídeo, porque como a Ana queria começar com o vídeo, né? Achei que tinha essa importância, assim, do que o vídeo trazia, né? Inclusive, achei interessante que o vídeo, então, trazia a própria figura da Ana, vamos dizer, interpretada por uma... Pela Pela Bárbara Paz. Bárbara, pela Bárbara. Não, era isso, mas eu acho que por incrível que pareça, eu gostei muito, assim, eu acho que deu a resposta para a Suyan, foi interessante a Suyan trazer aquela questão dos heróis, porque eu acho que na resposta que você deu para a Suyan, de certa forma, assim, para mim, ficou marcada a coisa mais importante da fala de hoje, assim, que é porque, na verdade, esses heróis chegam para a gente como a verdade da história da arte. Né? A verdade da história da arte né, essa coisa dos cânones. E a gente está falando sobre mentiras e verdades. Né? Assim, então, não, achei muito bom, inclusive dicas do pessoal do Sul que está pesquisando, e essa questão de, quando você terminou, né, de usar como fortuna crítica, né, assim, essas pessoas, né, esses heróis, né, mas exatamente assim, nós não queremos mais heróis. A gente entende que ficou muita coisa de fora e muita coisa, e é uma violência, né? E a gente entende que a gente quer contemplar. Agora, é um outro mundo, né? A gente ainda está muito num limbo, mas é um outro mundo realmente que a gente quer, né? Que a gente anseia. E eu acho que enfim, a gente estava falando dessa questão da curadoria, assim, de ficção, mas para mim ficou muito forte assim essa questão do herói, sabe? Dessa figura colocada no lugar exatamente da verdade, né? Assim, e de certa enfim, desconstruído agora, né? Assim, É não, isso, eu acho que se a gente... literalmente, né? Não é à toa que as estátuas estão sendo derrubadas, né? Assim, os monumentos estão sendo pichados, né? Tem todo um sentimento latente, assim, que atravessa, Exatamente. né? Assim, enfim, mas curto muito essa história é uma coisa dessa exposição, né? De pensar a exposição exatamente como como um instrumento de pensar o próprio sistema das artes, né? Porque a exposição simplesmente aquele momento em que você realmente assim coloca para jogo, né? Assim, várias coisas, né? Você tem um texto curatorial, você tem expografia, você tem os objetos, você tem uma série de programações paralelas, enfim, e divulgação para mídia, e aí você usar exatamente esse spotlight para pensar sobre esse sistema, né? Assim, eu me identifico muito como artista com isso, e eu acho que uma das coisas do Decorators, assim, que eu entendo como um ateliê
de espaço expositivo para pensar a exposição, é exatamente isso, né? De usar essa exposição como uma ferramenta para a gente pensar esse sistema todo em cima, inclusive, de uma outra figura muito antiga do curador. Né? A figura do curador, assim, nos últimos 30 anos, assim, e aí é pensar essa figura, né, como artista. E eu fiquei muito a fim de ver o vídeo. A gente, inclusive, avisa aí que a gente vai... A Suia vai disponibilizar o vídeo. Né, porque, enfim, são entrevistas, né, com o vídeo é sobre esses críticos e curadores falando, mas, na verdade, é uma espécie de ficção, né? Assim, na verdade, é uma ficção desse mundo todo, que em todo a gente tem uma maneira de falar, a gente tem as palavras, a gente tem um repertório e todo mundo que frequenta sabe, né? Exatamente. Então, é muito... Eu acho que é um espelho, de repente, poder ver, para a gente pensar muitas coisas que são importantes para coisas que a gente está fazendo automaticamente, né? Assim. Exato. Existe uma etiqueta que precisa ser dominada, né, para você adentrar o mundo das artes. E aí eu deixaria como dica também que a Nathalie Heinisch, os textos traduzidos para o português, dessa socióloga da arte francesa, e ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre o sistema, mas a partir dessa perspectiva sociológica e desvendando para nós um pouco como que é essa etiqueta, né? Esse vocabulário do mundo das artes que você precisa dominar para poder penetrar nele. Né? Ele não está aberto para todos, né? Ele só está aberto para quem domina o seu léxico. Né? Desculpa, Suia, você ia falar. É o seguinte, Clarice fez o comentário e o Ralph dá uma costurada aí. Clarice diz, as páginas da história da arte virão devagar demais para os cânones. E é muito rápido para os heróis. E logo ela diz, ela repete que é muito rápido, né? E logo o Ralph diz que a derrubada do herói bandeirante do imaginário em praça pública já anuncia essa demanda pelo fim do ato heróico e de ser ator. Aqui temos um panteão aos heróis, né? Exato. Eu vou até expor para vocês uma hipótese que eu estou trabalhando nos últimos anos, justamente sobre essa questão que o Ralph e a Clarice trazem, né? Que é a derrubada dos heróis, né? Eu associo a figura do herói à figura da aura da obra de arte, né? Então isso estaria no mesmo lugar. Inclusive fiz isso desde a primeira vez que eu fiz uma curadoria de trabalho para o Gustavo, porque isso estaria no mesmo lugar, né? Mas ao contrário do que o Walter Benjamin pensava no momento histórico, geográfico e político que ele estava localizado, hoje é o mercado que detém o poder dessa aura. Né? Então interessa ao mercado hoje em dia manter os heróis. Porque se você não mantém os heróis, você desfaz as narrativas singularizantes. Né? Se todo mundo interessa, então como que fica a seleção? Né? E aí, só para juntar um pouco com o que a Gisele estava dizendo sobre o lugar de autoridade do curador, da curadora, né? A história da arte entende, né, na verdade os estudos curatoriais, né, entendem que a virada do crítico para o curador, né, se deu nos anos 90, né, então o crítico tinha essa figura de poder, né, com essa fala de autoridade, né, sobre aquilo que deveria ou não ser visto, aquilo que contava ou não no sistema artístico de cada lugar, e aí passa a ser o curador ou a curadora, e ainda mais o curador global, né, que supostamente domina um conhecimento assim extraordinário, porque detém, né, assim, uma esfera inalcançável de sutilezas, né, da arte contemporânea produzida no globo todo. E na verdade hoje a gente está questionando mesmo essa autoridade, né, e essa autoridade do próprio curador, que antes era a autoridade do crítico, né.
Mas uma das estratégias que eu acho muito interessantes, que estão começando a ser usadas nos últimos 10 anos, é a estratégia da curadoria compartilhada. Então, um pouco do que eu faço no meu grupo de pesquisa de curadoria é compartilhar a curadoria, né? A gente pensa junto as exposições. E eu vejo que essa é uma iniciativa que acontece, por exemplo, em museus comunitários, né? Que tem uma escuta mais ativa com os vários públicos. Em museus na América Latina, muitos museus operam com esse tipo de curadoria compartilhada, de escuta dos vários públicos, e que isso está se expandindo cada vez mais, né? Então, essa figura também do curador, ela também é mantida pelo mercado, né? Porque interessa para as instituições hoje ter mais esses modelos colaborativos, que são modelos mais próximos mesmo dos vários públicos, né? Que hoje, inclusive, não são mais, depois dessa nossa vida de isolamento social, não são mais apenas o público da sua comunidade localmente, né? Geograficamente estabelecida. Mas são também públicos que estão aí online, em algum lugar do mundo, e que, por algum motivo, querem seguir a instituição, querem seguir o espaço, e você está dialogando com essas pessoas, né? Então, eu acho, só para finalizar, que essas formas colaborativas de curadoria, seja entre curadores, seja entre cientistas, né? Seja entre comunidades, seja entre museu e comunidade, o que for, né? Entre estudantes, ela é a nova maneira, né, da gente compreender o que a gente faz em termos curatoriais, assim, e de ter espaços expográficos muito mais mobilizadores, né, politizados, vivos. Que eu acho que tudo que a gente não quer hoje são espaços mortos, né, onde as pessoas não habitam. A gente quer que as pessoas venham para os museus, para as galerias públicas, né, para os espaços independentes e fiquem nesses espaços. Entendam que esses espaços podem ser apropriados por elas, se assim elas quiserem, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, curadoria colaborativa. O grupo que você fala é o Práticas de Curadoria? O meu grupo é o Academia de Curadoria. Tá. Ele é um grupo aberto? Como é que funciona? Só para contextualizar para o pessoal que está assistindo. Ah, legal, Gisele, obrigada. Ele é um grupo de pesquisa registrado no CNPq com sede na UNB. E nós abrimos anualmente vagas. Porque para participar oficialmente do grupo, é preciso ter algum tipo de vínculo institucional, já que ele é um grupo de pesquisa, né? Então, todo ano nós abrimos vagas e recebemos inscrições de vários lugares do Brasil. Nesse momento, a gente tem gente de Brasília, São Paulo, Curitiba, Minas, Belo Horizonte em particular, e do Porto, integrando o grupo. Mas como aí, é um grupo... por exemplo, se você é de uma instituição completamente independente, você não pode participar, né? Porque nós fazemos collabs. Meus alunos chamam de collabs. Eu aprendi agora. Nós fazemos collabs. Então, a gente faz uma associação com pessoas de fora para projetos determinados. E aí nós convidamos essas pessoas, trabalhamos juntos há algum tempo e depois a gente separa. Até porque o grupo é muito rotativo, né? Como ele é feito principalmente de pesquisadores e estudantes, entra gente, sai gente todo ano. Então a gente faz collab, sim. E aí vocês têm o quê? Vocês se encontram uma vez? Vocês trabalham em projetos? A gente trabalha... O que é? A gente trabalha muito, a gente está trabalhando muito. A gente faz oficialmente um encontro uma vez por semana para discutir projetos e um encontro a cada 15 dias para discutir teoria curatorial, dependendo do projeto que a gente está trabalhando. Além das várias reuniões internas que as nossas equipes fazem, porque todos nós somos curadores e curadoras, mas alguns são mais especializados em tecnologia, outros são mais especializados em texto, outros são mais especializados em assessoria de imprensa, então tem vários grupos dentro do grupo. Se essas diferenças, entende, assim, começam a aparecer num grupo de curadoria, vamos dizer assim, colaborativa, né? Que é você ter
enfim, gostar mais de determinadas áreas da curadoria do que outras. Sem dúvida. Eu acredito no grupo, assim, né? O que me mobiliza é justamente a gente entender, acho que é isso que temos em comum, né? Isso que é o cerne do grupo. Que curadoria é muito mais complexo do que apenas uma escolha, uma seleção de obras, né? Então, o que a gente mais faz dentro do grupo é negociar. Negociar temas, negociar com instituições, negociar entre nós, negociar entre as equipes internas, negociar possibilidades, porque às vezes a gente pensa uma exposição maravilhosa, incrível, que vai custar os olhos da cara e não vai ser possível. Então, negociar o que é negociável, não negociar o que não é negociável, porque a gente tem uma postura ética muito declarada, assim. E eu acho que, na minha compreensão, né, o que eu quero que os pesquisadores e as pesquisadoras que passam por lá saiam sabendo, né, é que é justamente nesse lugar de negociação que você opera como um trabalhador da curadoria, uma trabalhadora da curadoria, para conseguir realizar os projetos. Né? Então, o ideal, ele é incrível no texto, né? Ele é incrível na tela do meu computador, mas raramente ele é possível, né? Ainda mais numa realidade como a nossa. Então, nós temos, sim, diferentes procedimentos, diferentes visões, mas a gente se encontra nesse lugar, né? De que a gente sabe que trabalha num cenário absolutamente precarizado, que os projetos precisam ser realizados mesmo assim, e que a gente acredita que as artes visuais são para todo mundo, então que a gente precisa o tempo todo encontrar maneiras de colocar em prática o que a gente tem em termos de sonho, devaneio, né? E são muitos os devaneios. Então, o tempo todo pensando como mediar, como viabilizar esses desejos, né? Você já fez só uma última curiosidade? Vocês já fizeram Fique à alguma vontade. exposição? A gente está com uma em cartaz hoje, que se chama Vigas Mestras, Outras Narrativas Concretas, no nosso site, no site da academia.com.br, mas é uma exposição de documentos do Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo, que é um espaço em São Paulo que guarda fundos de artistas brasileiros e brasileiras, porque agora tem a Iole também de Freitas lá, a coleção dela lá. Então, a gente fez uma curadoria que propõe novas visões sobre as noções de arte concreta no Brasil, sobre algumas ideias, né, mais estabelecidas de arte concreta. Que vocês acharam? Tinha uma carta, Oi? Tinha uma carta maravilhosa. Uma carta do Fiamming. Era. Agora estou lembrando que eu li. Muito legal. Assim, uma carta do Fiamming saindo do Ruptura, gente. Dizendo, chega, eu não vou fazer o que o Valdemar Cordeiro quer. Exatamente. Então, a gente também reposiciona nessa exposição, né, que foi curada pela Raquel Valego, que é uma ex-aluna da UNB, aliás, a gente reposicionou o Fiamming, né, que era tido por uma historiografia mais oficial, assim, era tido como uma figura um pouco apagada, né, dentro do cenário concretista. Uma figura muito ligada à publicidade, né, às artes gráficas, e pouco intelectualizada. E aí a gente descobriu os materiais no fundo Fiamming, que foram incríveis. De arquivo, esse tipo de pesquisa, ele também vai ajudar com essa história do herói, né? Sem dúvida. Também, né? E, curiosamente, só para dizer para você... Tem outras histórias, né? Exato. Curiosamente, a gente abriu junto com uma exposição do Saciloto, uma exposição não virtual, né? Presencial. Uhum. E eles também usavam a ideia de vigas mestras contra a maneira como a gente usava, porque a gente defende que as vigas mestras, né, são todos os artistas e as artistas que compuseram os concretismos brasileiros, né? Uhum. E aí tem muitas mulheres, inclusive, para além da Judith Lawan, que a gente precisa recuperar aí, né? E nessa outra exposição era justamente o contrário, né? A visão do Saciloto como uma viga mestra.
Mas a nossa preocupação era justamente desfazer esses lugares, né? Assim, criar um incômodo, né? Repensar, olhar de novo para os documentos para poder falar, não, mas espera aí, será que é possível isso, né? Será que só tinha um intelectual no grupo, né? Enquanto os outros eram gráficos, né? Apenas, né? Não, cada um tinha ali uma complexidade de criação e teoria, né, e pensamentos muito particulares em relação à sua própria poética, né, que não puderam ser visibilizados naquele momento, porque, é claro, a gente entende que havia necessidade de se estabelecer no circuito artístico como artistas concretos, né, junto com as abstrações. Mas, ao mesmo tempo, estando nós distantes no tempo, né, com essa distância histórica que a gente já tem, a gente precisa rever esses documentos, a gente precisa olhar de novo essas falas, porque elas são discursos, né? Elas são falas que estão recheadas de outras defesas, né? De outros agenciamentos, né? Que é uma palavra que está na moda agora, que talvez a gente não se desse conta antes, né? Então a gente precisa, resumindo, ser um pouco mais crítico na hora de rever esses materiais, né?